Olá, meus amigos. Dessa vez aqui eu vou tentar fazer uma máquina de solda com dois transformadores de micro-ondas. Só explicando um detalhe aqui. Esse transformador aqui, ele é de alta tensão, de micro-ondas. Ele gera uma corrente de 4.000 volts. Então, quando vocês pegarem um transformador desse, nunca tente ligar. Ele tem três fios. Um fica aqui na carcaça, aterrado na carcaça, e mais dois na saída da bobina. Então aqui no secundário vai gerar uma corrente de 4.000 volts. Então nunca ligue, até porque não precisa ligar, uma vez que a gente só vai aproveitar o primário. Então o secundário você já serra e tenta tirar isso aqui para fazer o rebobinamento com fio rígido ou flexível, pelo menos de 6 milímetros. A gente vai tentar fazer, enrolar, porque o objetivo é dar o máximo de volta possível aqui no núcleo para gerar uma tensão que dê para derreter um eletrodo, que dê para soldar com segurança. Então, para saber se o primário está funcionando, está em perfeito estado, a gente vai testar aqui a continuidade, ó. Então tá dando continuidade na bobina e na carcaça não. Quer dizer o quê? Que ele não está em curto. A bobina está funcionando perfeitamente, ó. Aí se der na carcaça é porque tem algum fio aqui, algum desses fios aqui estão rompidos, estão em aberto. Então não vai funcionar. Então se você pegar um transformador desse, você só precisa testar com o multímetro a continuidade, ó. Então está perfeito. Aí agora nós vamos tirar aqui do núcleo e fazer o rebobinamento com fio flexível de 6 milímetros. Aqui essa bobina é o primário e essa daqui o secundário. Como identificar? Sempre o primário, o fio vai ser mais grosso, com o espaço da bobina menor. O secundário, o fio é mais fino, com o espaço da bobina com espessura maior. Então aqui só um detalhe: quando vocês forem serrar aqui, serrar com o máximo cuidado para não pegar, danificar o primário, porque se fizer alguma ranhura aqui já danificou o primário, então não vai mais prestar esse transformador. E para tirar o secundário, bobinamento antigo, só pegar um formão ou então uma tábua, algum tipo de ferro que bata aqui, ó, com a marretinha. Você vai batendo no lugar apoiado, numa moça ou aqui em uma bancada mais fixa. Então é só batendo que vai sair. Demora um pouquinho porque tem cola, isolamento, mas vai sair. Já consegui tirar aqui a bobina, está bastante em bom estado já. Ter bastante cuidado para quando for retirar, porque tem umas chapas aqui de indução, de compensação das bobinas, que na hora que for tirar pode também ocorrer o risco de danificar o primário. Então tem que tirar com bastante cuidado, com bastante calma. E novamente testando a continuidade aqui do primário, ó, perfeito, e na carcaça não dá nada, então está funcionando o nosso primário. Agora vamos rebobinar a bobina o próximo passo é rebobinar aqui a bobina do secundário com fio flexível de 6 milímetros e de forma que fique bastante juntas, bem arrumadinhas, que possamos dar o máximo de volta possíveis aqui no núcleo do trafo. E daremos continuidade no vídeo. Faremos a mesma coisa nesse outro transformador, que iremos precisar de 2 trafos para fazer a máquina de solda. Tiramos o secundário, né, como mostramos antes, e aqui enrolamos 3 metros de fio com esse cabo aqui de 6 milímetros. Esse cabo aqui vai ser só para teste. Vamos colocar um cabo de 6 milímetros também flexível, mais desencapado e enrolado com viés de algodão para aguentar a temperatura do trafo quando aquecer em funcionamento. Aqui para teste, como eu já disse, tem 3 metros de fio de cabo de 6 milímetros flexível e demos aqui 9 voltas
com esse cabo. E vamos fazer aqui o teste para ver aqui a tensão que vai sair aqui. Aqui está entrando 220 volts de corrente alternada e também vai sair uma tensão aqui em corrente alternada. A nossa meta é que após a gente enrolar, preencher todo esse espaço aqui, ó, do núcleo do trafo, ele continue com uma tensão de 24 volts, porque já é uma tensão muito boa para derreter o eletrodo. Com 24 mais 24 vai dar 48 volts. Então vai ser uma tensão bastante significativa para derreter e fazer solda com eletrodo de solda elétrica. Então aqui eu vou ligar aqui a tensão e vamos testar aqui para ver quantos volts vai dar. Aqui tá, o multímetro está ligado aqui na saída aqui do secundário, está entrando aqui no primário 220 e vamos ver qual vai ser a tensão aqui saindo no secundário, após enrolado com um fio de 6 milímetros. Mostramos já, vou ligar aqui, vocês vão perceber como vai ser a tensão aqui na saída do novo secundário. Aqui são dois transformadores de micro-ondas, ou dois trafos de micro-ondas. Então aqui, esse aqui é mais antigo do que esse. Esse está a bobina do primário, aqui se chama primário e aqui é o secundário. Vamos dizer, a bobina do primário e aqui é a bobina do secundário, que eu cortei porque estava danificada, e como a gente vai aproveitar no projeto da máquina de solda com trafos de micro-ondas, o secundário não importa para a gente, mesmo que ele esteja queimado, temos que estivesse em pleno funcionamento, teríamos que cortar, porque iremos rebobinar com um novo fio, com a bitola, né, o diâmetro maior e com números de voltas bem menor, para dar a voltagem que nós queremos. Qual o objetivo? Que esse transformador, ele chegue a dar aqui no secundário aproximadamente 22 a 24 volts, que é uma tensão relativamente boa para derreter o eletrodo da máquina de solda. Então, recapitulando aqui, essa bobina aqui do primário está na vertical, e essa bobina aqui também do primário, desse transformador, está na horizontal. Mas ambos têm a mesma função. Após entrar aqui 220 aqui no primário, a tensão de 220, essa bobina aqui vai formar, a energia vai circular aqui, né? Os elétrons vão circular em torno dessa fiação aqui da bobina, vai gerar um campo magnético aqui no núcleo, e com esse enrolamento aqui também por indução, vai haver uma tensão, vai ser gerada aqui uma corrente por indução, uma tensão aqui por indução, e vai dar uma saída aqui com uma tensão menor. Acredito que entre 22 e 24 volts pelo enrolamento que fizemos aqui. No final iremos mostrar aqui na prática, colocando aqui a carga, no caso aqui a tensão de 220, e vamos ver quanto vai sair aqui no multímetro na saída do secundário. Então, para ficar mais didático, nós vamos escrever aqui algumas coisas, mas de antemão queremos dizer que tanto o primário e o secundário, existe uma relação entre esses dois caras aqui, ó. O primário, o enrolamento do primário e o enrolamento do secundário. Qual a função, se você me perguntar, qual a função do transformador? O transformador ele tem três funções. Ele tem a função de elevador, abaixador ou isolador. No caso, ele pode elevar a tensão, baixar a tensão ou ele isolar a tensão. Pronto, está entrando aqui 220 e está saindo aqui, ó, 21, 22 volts
no secundário. Após a gente enrolar todo o núcleo, eu acredito que vai dar aí 24 volts de tensão aí no secundário. Reciclados, usados, né? E já mostrando aqui que fizemos já o enrolamento, o rebobinamento aqui do secundário, que é o primário, que é o secundário, com um fio de 6 milímetros, na verdade ele é de 5, né, a secção transversal ou o diâmetro do fio, a bitola, e 6 milímetros é por conta da capa. Então como foi que fizemos? Desencapamos o fio, depois enrolamos com a fita crepe e logo em seguida enrolamos com tecido. Pode ser viés, o ideal seria com viés, mas o tecido também dá certo. Qualquer tecido de algodão dá certo para fazer. O interessante é você pressionar tanto a fita para ele ficar bem apertado quanto ao tecido, porque quanto menor ficar o diâmetro, melhor, mais voltas você vai conseguir fazer aqui a bobina. Como esse tecido era aqui um pouco mais grosso, ficou um pouco mais grosso, mas eu consegui dar ainda aqui 30 voltas, porque o tecido logo do início era bem fino, para vocês terem uma ideia. Então a vantagem do viés é porque você consegue pressionar bem o fio e ele fica fino, né, com diâmetro bem reduzido. Olha a diferença desse para esse. Mas como aqui já era no final que acabou o tecido desse tipo, ficou bom também, porque aqui com o tecido mais grosso ele vai conseguir isolar também melhor. Aí vamos agora colocar aqui, pode ser colocado verniz ou cola. Eu vou colocar cola branca, aquela cola de madeira, cola de látex, também dá certo, ela aguenta a temperatura e também é isolante. Porque o ideal aqui é a gente fazer o nosso projeto com o material que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, aqui foram 3 tipos de tecido: o vermelho, o amarelo e o verde, no caso 4, e o azul. Então a ideia é essa, a gente reaproveitar o material que fica o menor custo possível. Agora nós vamos testar para ver quanto é que está saindo. Aqui o primário entra no primário entra 220, que é a tensão da rede e de corrente alternada, e vamos ver quanto é que vai sair aqui no secundário também de corrente alternada, mas com a tensão mais baixa. Passar fita crepe, ou tanto a fita crepe como o viés ou tecido, vocês têm que passar aqui que atinja aqui pelo menos cobrindo 50% do que já está coberto. Isso vai fazer com que você dê 2 voltas na fita, com a fita passando de uma só vez. O ideal é dar pelo menos 2 voltas, tanto com a fita como com o viés ou tecido. Então você vai desencapando, como eu fiz aqui anteriormente, de meio em meio metros, e vai passando a fita. Só esse detalhe. Galera, eu vou mostrar aqui. Já fiz o isolamento com cola branca ou cola de madeira no lugar do verniz, e já está aqui, ó, todo feito o rebobinamento já com cola. Pode perceber que não faz nem barulho, ó, os trafos bem silencioso, porque a cola isola, tanto isola como diminui a acústica, o barulho, a vibração do induzido, né, do indutor. Aí aqui eu já vou medir aqui, ó, as tensões. No caso aqui tá dando, aqui eu fiz um tape ou um indutor aqui, ó. Aí no caso aqui daria dá 13 volts. 13 volts. No caso eu vou somar para dar uma tensão maior.
Aqui vai dar, ó, 26 volts. Aqui a gente tem 51. Na hora que eu colocar aqui nesse outro, vai dar 37, ó, porque somou 13, ó, mais 13 mais 25, ou 12 mais 25, 37, 12 mais 25, varia entre 12 e 13 esse tape aqui, esse indutor. No caso, a máquina vai ficar aqui, ó, com 3 tensões, 24, 37 e 51, ó. Aqui o esquema, ó, 51 é a tensão máxima que eu consegui, porque dá 26 nesse trafo e 25 nesse, ó. 51, ó. Entre 24 e 25, 26 e 25 varia, dá 51. Os dois, porque aqui eles estão ligados em série, né? As bobinas do secundário, e o primário é ligado em paralelo. Aí que é bem simples. Quando começa, que é o início da bobina, que é o final. Aí com o final liga com o início da outra. É porque esse aqui está na vertical e esse aqui está na horizontal, o trafo. Mas caso não dê certo, é só inverter a polaridade que vai somar. O interessante é que no final você consiga somar os dois, ó. 26 mais 25, ó, dá 51. Então agora eu cortei as tábuas aqui desse MDF. Aí eu vou fazer a caixinha, depois que tiver montado eu volto a mostrar. Mostrando aqui, a caixa já está pronta, a caixa da máquina. Aí eu coloquei aqui um disjuntor, sabe, um disjuntor de chuveiro que eu já tinha, ele é um disjuntor duplo. E eu aproveitei para ligar aqui o ventilador. Esse ventilador aqui é de um forno de micro-ondas. E esses dois fios aqui é a alimentação do ventilador, que vem um fio do disjuntor e aqui vai outro fio. Fiz um jump para o disjuntor aqui para ligar a máquina. Quer dizer o que? Que quando eu ligar aqui o ventilador, eu só vou ligar a máquina. Quer dizer o que? Que a máquina só vai ligar quando o ventilador estiver ligado, para não esquecer de refrigerar os trafos, né, os transformadores. Então, quando eu ligar o ventilador, depois que eu vou poder ligar a máquina. Quer dizer o que? Que o interruptor está ligado em série aqui com o disjuntor. Aqui, essa caixa aqui, ela tá com a dimensão de 20 por 40, de 20 por 40. Aqui vai ser dentro a dentro, tem 17 centímetros, aí fica 20 de fora a fora, 17 de dentro a dentro e 40 de fora a fora. E aqui eu aproveitei os capes, os bujões, né, ou capes, para fazer aqui os pés da máquina. O interessante é você aproveitar tudo que você tiver, reaproveitar. Aqui vai ser ventilador de micro-ondas, os trafos, como eu já falei, é de micro-ondas. Esse disjuntor aqui eu já tinha, é um disjuntor novo. Aqui é um interruptor já usado. Enfim, amigos, a gente vai aproveitando. Eu comprei apenas os parafusos de inox para colocar aqui, com os fixadores, né, para colocar as pontas de prova. Quando tiver montado aqui, vou montar agora os trafos, fazer a ligação. Aqui é o neutro, aqui é o fase. Vai sair aqui para ligar os trafos, é ligado em paralelo, né? Aqui, ó, o ventilador funcionando, ó, vai ventilar, uma ventilação muito boa aqui para refrigerar os trafos. Aí eu fiz esses furos aqui, tanto vai entrar vento, como vai haver circulação de ar aqui, e a ventilação aqui, ó, do ventilador. Vou montar agora os trafos, mostrarei em seguida. Mostrando aqui a máquina, como eu falei, a caixa já estava pronta, faltava fixar os trafos, já estão fixados. A ligação também já está feita. Como eu já falei, a ligação da rede elétrica de 220, no caso da gente aqui é 220, a ligação é em paralelo. E o secundário dos transformadores, dos trafos, é em série, para somar a tensão que a gente almejava de 50 a 55 volts, mas alcançamos 51.
como eu já falei, um transformador eu consegui dar 26 voltas e outro consegui dar 25 voltas com fio de 6 milímetros. Aí agora eu vou testar aqui para vocês verem as tensões. Aqui já está ligada em 220, que é a tensão aqui da nossa cidade. Agora aqui só para vocês verem como a tensão aqui é 220. Aqui no nosso multímetro, na escala de corrente alternada, né, 750 volts, está dando 220. Agora, para ligar a máquina, como também já falei, recapitulando alguma coisa aqui, a gente colocou um interruptor aqui, porque acontece que quando a gente ligar a máquina, ela deve sempre estar com o ventilador funcionando para ajudar na refrigeração dos trafos. Agora, o ventilador funcionando vai acionar aqui, o interruptor vai alimentar aqui o disjuntor. Por exemplo, aqui ó, não temos tensão ainda aqui, ó, porque o disjuntor está desligado da máquina. Agora ligamos o disjuntor, a máquina já está em funcionamento, os transformadores. Então, como nós falamos, essa parte aqui fica fixa, né? Como se fosse o neutro, mas não é, porque aqui é corrente alternada. No caso não tem neutro nem fase. Aqui vai dar 51 volts, olha aí ó, no multímetro, tá dando 51, 51, oscilando porque aqui tá ligado direto na tomada aqui da minha residência, mas direto no quadro pode fixar em 51 até mesmo 52 volts. Aqui é 37, varia em 37 e 38, tá fixando aí em 38, e esse de baixo aqui tá variando entre 24 e 25, como vocês estão vendo. Eu comprei aqui nessa máquina, para vocês terem uma ideia, apenas esses parafusos, né, com os terminais, as porcas, essa borboletinha aqui de inox, e comprei o fio para enrolamento. O restante foi de sucata, material reaproveitado, ventilador de micro-ondas, transformadores e os trafos de micro-ondas. O cabo também foi do micro-ondas. A caixinha eu mesmo fabriquei com um pedaço que eu tinha aqui, um retalho de MDF, já nessa cor branca, né? E aqui eu fiz os furos para ajudar na ventilação, como eu já falei. Enfim, nós estamos já quase concluindo nossa máquina. Eu comprei também o alicate e as pontas de prova de aterramento. E aqui a gente vai fechar, que ficar para manutenção. Vamos colocar aqui um puxador. Os pés foi de bujão, cap de rede hidráulica, como já mostramos. Enfim, são o que a gente pode aproveitar de reciclado, né? Fica tanto barateia o custo, como a gente ajuda ao planeta a reciclar o material. Aqui vai ter um puxador. E por fim, eu estou querendo também de material reciclado colocar aqui. Isso aqui era de uma parafusadeira que quebrou. Esse LED a gente vai colocar aqui para indicar que a máquina está ligada, porque mesmo a máquina aqui desligada, o ventilador fica funcionando para ajudar na refrigeração após a solda. Então eu vou colocar aqui um LEDzinho aqui para indicar que a máquina está também ligada. E mostraremos, dando continuidade aí no projeto final da nossa máquina de solda caseira. No mais, é o que a gente conseguiu, porque eu só fiz tudo isso com materiais simples, como alicate, chave de fenda, martelo e furadeira. Para vocês terem uma ideia, esse corte aqui, ó, eu fiz ficou muito bom, mas dá para quebrar o galho, que seria com a tico-tico, eu fiz com a furadeira. Isso aqui também foi tudo furado, e a única coisa que eu cortei essas tábuas foi com a maquita, com a serra na maquita, mas no demais, materiais, ferramentas simples. Qualquer pessoa pode fazer com o mínimo conhecimento aí de eletricidade. Se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado.